presidenciáveis, que é a do presidente Lula. Ele teve um evento ontem muito importante por vários motivos. Talvez o principal para ele, político, é a reaproximação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o presidente Lula visitou ontem o estado de Davi Alcolumbre, o Amapá. E a visita também foi muito importante. Foi ao navio sonda da Petrobras que descobriu petróleo na margem equatorial. Mais uma vez, a gente volta a falar de grandes descobertas de petróleo numa gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que chamou a atenção no meio do discurso em defesa da exploração da margem equatorial foi o elogio do Lula ao presidente do Senado. E o Lula também contou sobre projetos que negociou em um encontro com um parlamentar. Finalmente, a discussão do fim da escala 6x1. Olha a quantidade de coisa Está destravando tudo, está destravando tudo. Que o presidente Lula, que quer um quarto mandato, ontem foi discutir. É isso, né? A questão do petróleo é muito emblemática. Ele teve a descoberta do pré-sal durante um governo dele, que foi uma coisa histórica. Inclusive, eu estava lá. Você estava lá? Eu estava lá no Senado. Quando o Haroldo Lima, que era então PCdoB, então presidente da ANP, chegou, era uma audiência normal, chegou meninos, chegou um pessoalzinho, nós lá, na porta da comissão, lá do Senado, e eles viram, descobrimos a grande revolução, o Brasil agora vai, o petróleo é nosso. Ele falou, descobrimos o pré-sal. O que é pré-sal? O que é pré-sal? Nós, assim, ele comeu de beber isso daí, né? Então foi assim, eu vi a história, eu estava lá, né? E agora, de novo, não por acaso, o Lula lá no Amapá, quando se descobre o petróleo na foz do Amazonas, né? E acertando os pontos com o Alcolumbre depois de um longo e tenebroso inverno, né? The Winter is Coming, já falou o Game of Thrones. Então é uma coisa assim, é uma coisa interessante. O Lula tem um faro. Não entrando no mérito também, mas o presidente Lula tem um faro político, uma coisa assim impressionante, né? E ele é o clássico encantador de serpentes, e de novo agora com o Alcolumbre ele está mostrando isso, né? Então é algo muito importante e simbólico numa campanha difícil como que ele está enfrentando agora contra o Flávio Bolsonaro. Então ele realmente conseguiu encaixar as coisas aí. Exatamente. André, ele demorou tanto para conseguir, e é curioso, acho que muito nesse caminho que você tomou desse ser político que é o Lula, né? Uma figura histórica, contemporânea, conhecida pelo mundo todo, admirado, também extremamente criticado, que é o Lula, e acho que dos principais entendimentos aí dessa grandiosidade é dos timings, né, dos tempos em que o presidente Lula escolhe para fazer algumas atitudes, tomar algumas atitudes. Essa questão com o Davi Alcolumbre é isso, ficou um longo inverno, mas olha só o momento em que ele consegue trazer o Alcolumbre de volta. Essa questão toda do Foz do Amazonas a gente vai discutir nos próximos dias com especialistas para falar efetivamente sobre o que significa isso, tudo que tem de muito ruim nessa história toda, né? A busca para o petróleo já não é mais uma busca... a questão ambiental, Exatamente. A questão ambiental é muito grave aí. Exatamente, né? Muito grave, um perigo muito grande ali para a maior concentração de mangue, que é fundamental para a nossa existência, para a existência humana, né? Para a natureza do mundo todo. Mas, para além disso, era uma descoberta e um trabalho que o Davi Alcolumbre queria muito, porque sabe que vai enriquecer o estado dele, o Amapá. E ele, sendo uma grande figura do Amapá, quer isso mesmo, né? Ele quer cada vez mais avançar politicamente no Amapá. Então, essa ligação que o Lula consegue fazer das duas histórias é o que o André está falando. É para poucas figuras políticas acertar esses tempos, né, André? De juntar grandes pautas para ele mesmo para o Davi Alcolumbre nesse caso. É o faro político dele, né? Ele sabe quando jogar parado ou jogar correndo, né? Então ele consegue isso, e realmente a sorte mais uma vez bateu na porta dele, do Lula, do presidente Lula. É isso. Então, olha,
Agora, o quão deliberado é, quanto calculado é, ou quanto é sorte mesmo, a gente não sabe. É isso. Talvez a questão de esperar o tempo, né? De respirar e esperar a hora de dar o bote, já que você falou das serpentes, né? Mas a gente vai continuar falando disso, inclusive ouvindo parte do discurso do Lula falando do Alcolumbre. Vamos acompanhar. Essa semana eu tive uma conversa com o senador Alcolumbre e ele mandou para as comissões 3 projetos de importância vital para o Brasil. A PEC da Segurança, porque a hora que for aprovada a PEC da Segurança, a gente vai criar o Ministério da Segurança. Ele também mandou para a comissão o projeto de lei, o fim da escala 6x1, para que as pessoas possam trabalhar 5 dias e descansar 2. E também mandou o projeto de lei que regula os minerais críticos e as terras raras, porque desta vez a gente não vai deixar que ninguém de fora venha querer explorar os nossos minérios, porque nós vamos querer fazer a transformação deles aqui. É isso. E essa pauta das terras raras também é outra pauta muito importante. Nem o futuro, é o presente, né, Natália? É o presente. E que era muito do discurso ali do Ronaldo Caiado, que tem a sorte, talvez, de ter sido governador por 2 mandatos do estado que tem a maior concentração dentro do Brasil, que é o segundo país com a maior concentração de terras raras do mundo. A gente só perde para a China. E o estado de Goiás é o estado em que mais tem terras raras. Então ele surge dos presidenciáveis falando mais fortemente sobre terras raras, mas é claro, todos os outros estão falando, e o Lula teve que falar muito sobre terras raras por causa ali das negociações do primeiro tarifaço com os Estados Unidos. A gente vai seguir falando sobre o Lula, André, mas agora eu vou chamar mais um elemento para a nossa conversa, que é a Nicole Diniz, nossa repórter, que vai trazer os detalhes sobre essa agenda extensa do Lula com o Alcolumbre e um pouquinho, claro, também do que deve acontecer daqui a pouquinho. Ela já está até no evento, onde todos os presidenciáveis devem seguir nessa manhã, né, Nick? Muito bom dia. Oi, Nath, bom dia para você, bom dia, André. Exatamente, né? É isso que você e o André estavam falando, né? Essa aproximação, esse momento em que Davi Alcolumbre e Lula aparecem juntos não é por acaso, né? Essa reaproximação acontece depois de um longo período trevoso, assim, podemos colocar, um período complicado entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula. Isso relembrando, para quem não se lembra, né, presidente Lula e Davi Alcolumbre estavam com a relação estremecida por conta da negativa do Senado à indicação de Jorge Messias a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Nesse evento, Nath, o presidente Lula deixou claro que os dois estão conversando para avançar com projetos que o governo Lula quer avançar no Congresso Nacional. Lembrando, como você falou, você e, claro, o André também falaram aqui, o Davi Alcolumbre, além de presidente do Senado Federal, é uma peça fundamental em todas as discussões que acontecem no Congresso Nacional. Mas essa agenda, Nath, como vocês estão trazendo aqui, é um forte componente econômico, né? Lula visitou o navio sonda da Petrobras, que indica essa descoberta de petróleo na margem equatorial, e aproveitou o discurso para voltar a falar da exploração do petróleo aqui no Brasil. E aí a gente vai falar agora dos próximos passos. Essa é uma área considerada estratégica para o governo, mas também é alvo de questionamentos ambientais. Então agora a Petrobras precisa avançar com a avaliação para saber de fato qual que é o potencial dessa descoberta. O próprio presidente Lula falou que é preciso ainda entender o tamanho, saber qual que é o tamanho dessa reserva, mas politicamente o presidente Lula já tem tratado a descoberta como um passo importante para o futuro da exploração do petróleo aqui no Brasil. Como você estava falando, Nath, essa discussão não é importante só para a Petrobras, porque coloca o Amapá no centro dessa discussão, porque envolve também meio ambiente, o desenvolvimento regional, a arrecadação e, claro, a própria estratégica energética do Brasil, né? Como o Brasil vai tratar toda essa exploração. Então a gente vai seguir acompanhando de fato quais serão os próximos passos, mas também, Nath, deixando claro, como vocês têm reforçado aqui, né? Essa agenda de ontem serviu
tanto para reforçar essa aliança política que Davi Alcolumbre e o presidente Lula estão retomando e, claro, para mostrar que o governo pretende dar continuidade a toda a discussão sobre a exploração da margem equatorial. Nath. Perfeito, Nicole Diniz. Muito obrigada. Nick trouxe os detalhes, portanto, dessa agenda muito importante do presidente Lula com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Como ela bem pontuou, um período trevoso entre os dois, mas agora os dois estão às mil maravilhas. Valeu, Nick. Um ótimo evento aí. A Nick vai acompanhar esse evento dos presidenciáveis aqui em Brasília. Então amanhã a gente volta a conversar com a Nick, com certeza com esse resumão dessas agendas todas. É isso, André. A gente já falou um montão até antes da Nick participar aqui, trazendo todos os detalhes. É uma agenda muito importante aí e que vai repercutir pelos próximos dias aí também na questão energética, né? E também na coisa do meio ambiente, já foi pauta e agora que efetivamente começou e teve a descoberta, a história vai ficar cada vez mais complexa. Na verdade é isso, né? O Brasil reforça a posição de um player global, né? Na área de energia, inclusive também. Agora, essa questão ambiental, o detalhe ambiental não é tão detalhe assim e tem que ser visto com muita atenção, porque realmente é o bumerangue, né? Você vai jogar, pode voltar para você, cuidado. Então, não queira tudo que você quer, porque se os desejos seus forem atendidos, você não vai gostar. Então é mais ou menos isso.